Juízes 17, hoje a gente vai para Juízes capítulo 18 e vamos ver se a gente consegue dar continuidade. Hoje eu gostaria de fazer Juízes 18, 19 e 20, seria esses três que estão na sequência aqui. Se a gente conseguir, senão a gente vai fazendo o que o Senhor, que a gente conseguiu hoje. Semana que vem a gente vai ler um pouquinho do livro e depois a gente volta para cá novamente. Então, Juízes capítulo 18, versículo 1. Dando sequência à leitura que a gente fez semana passada, do capítulo 17, do ídolo de Mica, né? Vamos ver o que a gente vê agora no capítulo 18. Vamos lá? Juízes 18, versículo 1 diz assim: Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo e disseram-lhes: Vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? E o jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: Ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: Pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote lhes respondeu: Vão em paz. Sua viagem tem a aprovação do Senhor. Maísa, graça e paz, querida. Seja bem-vinda aí. Nós estamos no capítulo 18 de Juízes, tá? Juízes, capítulo 18, versículo 6 agora. O sacerdote lhes respondeu: Vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança. Como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhes deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: O que descobriram? E eles responderam: Vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. E na viagem, armaram um acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local, a oeste de Kiriat Jearim, é chamado Maané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: Vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: Que é que vocês estão fazendo? E eles lhe responderam: Silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: Qual é o seu problema?
Por que convocou os seus homens para lutar? E ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo, e em que o santuário de Deus esteve em Siló. Gente, vocês já imaginam, né? O que a gente vai falar nessa aula a respeito de Juízes 18. É outra tragédia que dá continuidade, né, na verdade, ao capítulo 17. Vocês percebem como a sequência, ela é trágica, como o capítulo 17, e ao mesmo tempo ela acaba ainda aumentando o nível de pecado e o nível de desdobramentos, né, espirituais que isso vai acontecendo. Agora, a gente não tem somente um homem, uma família específica, né, que seria anteriormente a família de Mica, a sua mãe, como a gente viu na aula passada. Mas agora a gente tem uma tribo inteira, a tribo de Dan, tomando atitudes totalmente desalinhadas à vontade de Deus, desalinhadas com a própria palavra, desalinhada com os mandamentos que Moisés havia deixado. E essa tribo, então, traça um caminho totalmente distorcido de tudo aquilo que a gente deveria ler dentro da palavra, ler de uma tribo de Israel que estava tomando posse dentro do território da Terra Prometida. Eles estão dentro de Canaã, eles estão ali lutando pelo território que Deus deu para eles como herança, mas as atitudes, elas realmente não são condizentes com tudo aquilo que Deus desejava do seu povo e de cada uma das tribos. Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes aqui e a gente vai perceber alguns problemas graves, outros um pouco menores, mas todos eles levam para o mesmo lugar de pecado, de desalinhamento com a palavra. Então o texto vai falar sobre a tribo de Dan especificamente, e vai falar sobre eles estarem se apossando de um território que naquele tempo, ou na divisão das tribos, acaba se tornando o território de Dan. Então se você tá com o mapa aí das 12 tribos, você já identifica onde é que tá a tribo de Dan aí, e esse texto vai falar sobre essa área, né, sobre esse território que a tribo de Dan vai conquistar. Percebam que a gente também está no capítulo 18 de Juízes, né? E o livro de Juízes começou lá no capítulo 1 e termina o livro de Josué com Josué falando sobre a distribuição, né, dos territórios para todas as tribos. Então a impressão que a gente tem muitas vezes é que essa leitura ela está atrasada, né? Que essa conquista da tribo de Dan parece que está fora do contexto. E é por isso que a gente está fazendo a leitura em ordem cronológica, porque a gente vai tentando ajustar algumas coisas que estão fora, desalinhadas, né? Então, isso é bem importante a gente perceber. Então, isso aqui está acontecendo praticamente no início da tomada de território das 12 tribos, porque Dan, a tribo de Dan, está tomando posse ainda do seu território, que a gente olha no mapa das 12 tribos e que eles conquistaram. Então, esse momento aqui ainda está acontecendo justamente no início ali da tomada de território da Terra Prometida, porque vai falar que eles estão se apossando de um território que se transforma no nome Dan, né, da sua tribo, que tem a ver com o seu patriarca,
com um dos filhos de Israel, que é a tribo de Dan, tá bom? Então vamos voltar lá para o início do capítulo 1, só para eu ir pegando alguns pontos agora e destrinchando com vocês. Vamos lá. Naquela época não havia rei em Israel. Então, igualzinho o capítulo 17, versículo 6, o texto está dizendo para nós que naquela época não havia rei em Israel. Então a gente sabe que Deus nunca desejou que Israel tivesse um rei, porque na verdade ele era o rei sobre toda a terra, ele desejava ser esse rei sobre toda a terra, mas mais especificamente nesse momento da história, Deus desejava ser rei sobre todo Israel. Então ele iria ser aquele que iria liderar o seu povo de maneira no governo, nas leis, na maneira de viver, no reino de Deus sendo estabelecido na terra a partir da terra prometida. Só lembrando novamente vocês, que é isso que a gente precisa estar sempre olhando para a Bíblia, nesse contexto aqui do início, é que o desejo do Senhor, de Deus para Israel, é que essas 12 tribos fossem o espelho para todas as outras nações. Então eles teriam Deus como rei sobre eles, o reino de Deus como as suas leis, a forma de viver, por isso que todas as leis foram dadas lá, né, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, para que Israel obedecesse a Deus fielmente em seus mandamentos, tivesse Deus como seu único Deus sobre a terra, e a partir disso as outras nações, as nações vizinhas, olhassem então para esse governo de Deus, olhassem para o comportamento de Israel, e então a partir disso eles conseguissem se converter a Deus. Então o maior desejo de Deus sempre foi que o seu povo, Israel, fosse então os agentes dele na terra para conduzir as outras nações ao arrependimento e que eles se voltassem para Deus. Entenderam o que eu falei aqui agora? Então, o desejo de Deus, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança através da igreja, continua o mesmo. Deus continua tendo o mesmo desejo. Qual, Elisângela? Na velha aliança, ele pega o povo de Israel, uma nação que ele escolhe, que ele chama, que ele liberta, que ele dá uma terra, que ele dá leis, e ele diz assim: vocês serão o espelho do meu reino de filhos de Deus, para que as outras nações, para que todas as outras nações da terra possam olhar para vocês, se convertam dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e se voltem também para adorar somente a Deus, o único Deus que criou os céus e a terra. Então esse era o desejo de Deus. Mudou alguma coisa na nova aliança? Não. Deus continua desejando que os seus filhos, agora não mais só judeus, mas agora judeus e gentios, que nós chamamos hoje de igreja, também sejam esse espelho de reino de Deus, de filhos de Deus, para todas as nações da terra, para todas as pessoas que possam olhar para nós, ver Deus em nós, no nosso comportamento, na nossa maneira de viver, e então se convertam também dos seus maus caminhos, se voltem para Deus como único e suficiente Salvador, como Criador dos céus e da terra, e nós possamos ser salvos, né? Libertos do pecado. Então percebam que o desejo de Deus continua o mesmo, ele não mudou. Deus não mudou a sua forma de pensar em reino de Deus, em o desejo dele para a humanidade. Salvar-nos do pecado, da perdição, né? Do afastamento dele. Deus deseja que a gente esteja perto. Então, o versículo 1 vai falar que naquela época não havia rei em Israel, porque Deus desejava ser o rei. E a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, por isso que eu falei para vocês que quando a gente lê esse primeiro versículo, a gente fala, mas nós estamos no capítulo 18, né? Josué já morreu lá atrás, nos primeiros capítulos de Juízes, e por que isso está sendo falado aqui agora? Percebam que a ordem cronológica da narrativa às vezes não está muito bem colocada na forma que foi colocada as escrituras. Então, quando a gente lê, a gente precisa posicionar isso, né? Entender o que o autor da narrativa está escrevendo para a gente então ir identificando os lugares, o momento, né? Então, isso aqui ainda está no começo dessa tomada de território de Israel ali na Terra Prometida. Dan,
ainda não tinha o seu território específico, como a gente vê no mapa. Então Dan ainda está lutando pelas suas terras. Eles já sabem o que Josué deu para eles como território, já está estipulado, só que eles ainda não tinham tomado posse desse território que Josué havia dito que eles deveriam conquistar, tá bom? Então, a determinação de Josué já estava dada. Quando a gente olha lá nos últimos capítulos de Josué, nos primeiros de Juízes que a gente viu, que Josué dá, né, a descrição de todo o território que cada tribo deveria ter. Ele fala para a tribo de Dan onde é que eles devem conquistar, qual é o território deles, de acordo com o tamanho da tribo. Só que aqui a gente está percebendo que eles ainda não tomaram posse disso, eles estão ainda justamente guerreando as suas guerras para desapossar o povo, né, tirar o povo que está ali naquele território para tomar posse. E aqui nesse momento eles mandam espias, né, é o que a gente vai ver. Versículo 2. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo e disseram-lhes: vão e explorem a terra. Então aqui nós temos 5 homens, 5 líderes, né, dessas famílias da tribo de Dan, que saem para espionar o território aonde eles deveriam tomar posse. Eles vão lá para ver se o tamanho da população que está ali é grande, quantos homens eles precisavam ir para guerrear, se eles precisavam ter armas mais poderosas, se esse povo era mais tranquilo, mais guerreiro. Eles estavam ali para fazer isso. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? Percebam que esses 5 homens que estão ali espionando a terra, quando eles vão chegando perto da casa de Mica, que provavelmente está no caminho, né, deles irem para essas terras para onde eles estão pretendendo explorar, eles ouvem a voz do levita e eles reconhecem a voz dele. Percebam que há uma distinção muito forte aqui. A palavra vai dizer que eles reconhecem a voz do levita, porque provavelmente esse levita tinha uma posição de destaque. A tribo de Levi era muito grande, existiam muitos levitas, né? Eram milhares de levitas. Então, como que é distinguir a voz de um levita? Será que era o estilo de fala? Será que esse levita estava cantando algo que então distingue ele como levita? Será que era um momento de oração que ele estava fazendo e esses 5 homens então identificaram ele como da tribo de Levi? Algo fez com que esses 5 homens da tribo de Dan reconhecessem esse jovem levita que estava na casa de Mica. E eles chegam lá e perguntam: mas o que você está fazendo aqui? Esse aqui não é o teu lugar. Muito provavelmente eles reconhecem, inclusive, que ele é lá de Judá, né? Da tribo, ele mora ali na região da tribo de Judá. Então eles estão justamente questionando esse jovem levita, o que é que ele está fazendo ali. E ele responde, né? No versículo 4 ele vai dizer: o jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Tem alguma versão aqui de vocês que está muito diferente desse ele me contratou e eu sou o seu sacerdote? Alguém tem uma tradução muito diferente dessa? Eu não cheguei a pegar outras bíblias aqui para deixar, mas me chama a atenção essa questão do ele me contratou. E aí eu queria saber se tem alguma outra versão que fala alguma outra coisa aí. Vocês têm? Se tiver alguém com uma versão diferente, quiser abrir aí e ler. Consegue? Para mim aqui, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Isso, então vai falar que ele é assalariado, né? Então ele é alguém agora que é CLT no nosso linguajar, né? Se fosse no nosso tempo aqui agora, ele diria: eu sou CLT, eu sou registrado, minha carteira é registrada agora. E aí já chama atenção pra gente aqui. Imagina você ouvir de alguém que foi chamado por Deus, desse contexto da história de Israel, em que o Senhor diz: eu vou separar uma tribo inteira, chamada tribo de Levi,
E esses homens, e Deus deu toda ali no livro de Levítico, toda a atribuição, tudo que essa tribo deveria fazer e tudo que essa tribo não deveria fazer. E aí ele também vai para todas as outras 10 tribos, né, 11 tribos, e fala tudo que eles também devem fazer para que essa tribo de Levi fosse então suprida em todas as suas necessidades. Então a tribo de Levi era uma tribo totalmente sacerdotal e que deveria ser suprida pelas outras 11 tribos através de dízimos, ofertas e sacrifícios. Então a gente sabe, pela própria leitura da lei e do próprio livro de Levítico, que a tribo de Levi jamais poderia ser CLT, jamais poderia ser assalariada, jamais poderia ser contratada por alguém, porque eles eram exclusivamente separados para o ministério sacerdotal. Eles eram separados exclusivamente para servir no tabernáculo nesse momento. Então, o serviço que a tribo de Levi deveria fazer era exclusivo no tabernáculo. Inclusive, eles não poderiam trabalhar com outros afazeres. Eles não podiam, por exemplo, sei lá, construir casas, ser carpinteiros, os homens, né? Eles não poderiam, sei lá, ser sapateiros, ser tecelões, ser qualquer outra coisa. Eles não poderiam. Eles tinham sido separados por Deus, consagrados pelo Senhor, para ter o serviço exclusivo no tabernáculo. E o salário deles, a recompensa deles era dada através de dízimo das outras tribos, das primícias das tribos, das ofertas de sacrifício, que a gente sabe que são todas aquelas por causa do pecado. Então, tudo que eles receberiam de suprimento para suas famílias, para sua vida, tinha que vir das outras 11 tribos através dessa recompensa que o Senhor disse que era deles. Então, eles tinham um salário, eles tinham uma retribuição pelo seu trabalho, mas era na total dependência do Senhor. Através das outras tribos, mas através dessas ofertas que as 11 tribos levariam para o tabernáculo. Então, jamais um levita deveria trabalhar por algum tipo de salário. Aqui fica um alerta meu a respeito do que eu penso particularmente sobre essa questão de salário de pastores, apóstolos ou quem quer que seja que trabalhe na obra. A minha opinião pessoal está lá naquele curso que eu dei para vocês, que quem está aqui comigo há mais tempo lembra, sobre primícias, dízimos e ofertas, aonde toda pessoa que fosse separada para o ministério pastoral, missionário, ou que quer que seja dentro do ministério exclusivo para Deus, ele deveria ser alguém assalariado pela igreja, pelo ministério. E não ter exatamente um salário fixo. Ah, se você quer ser pastor aqui na minha igreja, você vai ganhar X valor de salário. Não. A pessoa deveria depender exclusivamente daquilo que entraria como dízimo, principalmente na igreja, para que o seu salário fosse correspondente ao valor que entra naquela igreja. Porque o exemplo que eu dou, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, o dízimo numa igreja, dentro de uma comunidade, por exemplo, num lugar extremamente pobre, deve ser X valor, ok? Um dízimo de uma igreja dentro de Alphaville é outro X valor, porque nós temos realidades sociais, econômicas muito distintas. Então, eu não posso dar um salário para um pastor numa comunidade extremamente pobre igual ou superior, ou menor, ou maior, de um pastor que vai estar pastoreando uma igreja em Alphaville. Fica fora de lugar, né? Fica fora de um contexto. Então, é óbvio que o pastor numa comunidade, numa região mais privilegiada, de membros com maior poder aquisitivo, ele vai ter um salário muito maior, porque o seu rebanho vai trazer os dízimos ali e ele vai ser melhor amparado financeiramente. O que está ali na comunidade vai receber um valor menor. Aí fica a nossa questão. Se eu tivesse que escolher um lugar para pastorear baseado nisso, onde é que eu escolheria pastorear?
Em Alphaville ou na comunidade? Rapidamente nós responderíamos em Alphaville, certo? Só que se eu disser para vocês que a provisão de Deus e o sustento que vem da parte do Senhor, ele é independente dessa questão financeira. Um pastor que tivesse o entendimento dentro de uma comunidade, que estivesse recebendo um valor menor, talvez ele fosse muito mais próspero do que um pastor que está recebendo um salário extremamente alto, porque ele está numa igreja em Alphaville e está recebendo um salário muito maior. Porque, na verdade, a bênção de Deus, ela não está atrelada a um valor monetário. Entendem isso ou não? Conseguem entender isso? Quando a gente tem o entendimento de que a nossa provisão, de que a nossa vida, quando separado para Deus, como pastor, como missionário, ou como alguém que trabalha diretamente e exclusivamente na obra, fala de uma provisão financeira, de uma provisão, de uma prosperidade que vai muito além de um valor monetário. Então, para Deus, R$1.000 ou R$1 milhão na mão do Senhor, na nossa vida, talvez faça o mesmo efeito. É a gente que não consegue compreender a bênção de Deus, tá? Então aí fica só um alerta. Então nós temos esse jovem levita no lugar errado e ainda dizendo que agora ele é CLT, né? Ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então ele não era mais só um levita, agora ele era um sacerdote. E a gente também sabe que para ser sacerdote em Israel deveria ser da família de Arão. Então, somente os homens, filhos ou descendentes de Arão, é que poderiam, em algum momento das suas vidas, de acordo com a morte, né, do seu antecessor, é que eles poderiam se tornar sacerdotes. Olha eu, Daiane, falando errado. Sacerdotes. Mas por que você está falando isso, Elisângela? Porque, primeiro, o texto vai falar que esse jovem era um levita. Mas vai falar para nós aqui no final de que tribo ele era. Aliás, ele é da tribo de Levi, mas de que família ele era. Abre comigo já aí, aonde você tá, mas vai lá no versículo 31. 30, na verdade, 30. Olha aí comigo, vai lá no finalzinho para a gente identificar de que família, de quem ele é descendente, se ele podia ser sacerdote ou não. A palavra vai dizer assim: eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, grifa agora ou circula aí o nome desse jovem levita. E Jonatas, filho de quem, gente, ele era? De Gerson, neto de Moisés. E os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan. Agora, então, esse Jonatas, agora já deram um nome para ele. Agora a gente sabe quem é esse jovem levita. Então, agora a gente sabe que o nome dele é Jonatas. Ele é da descendência de Gerson, ele é filho de Gerson. E ele é neto de Moisés. Então, ele não é da família de Arão. Ele é da tribo de Levi, porém, ele é da família, da geração dos Gersonitas, que tinha outras atribuições no tabernáculo que não eram de sacerdote. Jamais esse Jonatas, na sua vida todinha, ou toda a sua família, ou qualquer homem da família dos Gersonitas, nunca seriam sacerdotes em Israel e no tabernáculo. Então a gente já identifica que aqui nós temos um levita que teria outras atribuições, que a gente sabe muito bem quais são. Existe lá as atribuições da tribo dos Gersonitas, da família, né, dos Gersonitas. Eles tinham outras coisas para fazer no tabernáculo e jamais um homem dessa tribo, dessa família, seria um sacerdote. Mas ele está dizendo, né, esse jovem levita chamado Jonatas, que agora a gente sabe o nome dele, ele está dizendo que Mica contratou ele, lá no versículo 4, e agora ele é sacerdote dele. E além disso, o texto vai falar lá no versículo 30, que a gente acabou de ler, que não só ele, mas ele tem uma família, né? Ele forma uma família ali agora, servindo a tribo de Dan, e ele fala que não só ele, mas os seus filhos também se tornam sacerdotes para a tribo de Dan. Então, a gente tem a tribo de Dan, gente, colocando sobre eles não somente um jovem levita, fora do seu contexto,
eles criam para eles um local específico de adoração, eles criam um ambiente sacerdotal fora do tabernáculo, onde uma família se torna uma família sacerdotal totalmente contrária a isso. E a palavra vai dizer que a tribo de Dan teve esse sacerdote, essa família sacerdotal, até quando, gente? Olha lá para o versículo 30 de novo, só para a gente terminar esse raciocínio. O versículo 30 vai dizer assim: eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos, os filhos do Jonatas, né, foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Que exílio é esse, gente? O exílio da Babilônia. Então nós temos não só décadas, mas nós temos mais de quase 400 anos, nós vamos ver isso ao longo aí da leitura, em que a tribo de Dan, desde esse momento aqui da tomada do seu território, eles fazem para si uma família sacerdotal dentro do seu território. Olha o pecado de idolatria que a tribo de Dan fez através desse jovem levita, que também foi rebelde dentro do seu ministério. Ele era um gersonita, mas ele desejava ser um sacerdote, então ele queria muito essa posição, então ele aceita esse lugar de ser sacerdote da tribo de Dan, ser assalariado. O salário dele era totalmente diferente de qualquer outro levita, e ele tem esse lugar de respeito dentro da tribo de Dan. A gente vai ter um desdobramento espiritual terrível aqui dentro da tribo de Dan, justamente por causa desse pecado. Esse início, né, do território da tribo de Dan já começa dentro de um dos pecados piores, que é a idolatria, e que é essa deformação, né, espiritual deles em adorar a Deus ali dentro do seu próprio território, com uma intercessão através de um levita gersonita e não de um sacerdote da família de Arão, como deveria ser, né? Então a gente tem esse probleminha básico aqui dentro da tribo de Dan já, desde já. Então vamos voltar lá para o versículo 5. Então eles disseram assim: então eles lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. E o sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Olha o que eles fazem, esses 5 espiões, né, estão a caminho lá da terra onde eles vão espionar, encontram esse jovem levita, eles descobrem tudo isso aqui a respeito desse jovem levita, que ele está ali como sacerdote, e aí ele pede para ele consultar a Deus a respeito da viagem deles. Então os espiões ali da tribo de Dan falam assim: ó, consulta aí a Deus, ora a Deus aí, para ver se a nossa viagem vai ser bem sucedida. E ele responde de bate pronto aqui, né? A palavra vai falar que a palavra nem mostra que ele vai orar, que ele vai pedir a direção de Deus para ver se é ou não. Ele simplesmente responde. Se isso está correto ou não, a gente não sabe, né? O texto não mostra para nós se ele vai, de alguma maneira, consultar o Senhor, mas ele dá a resposta bem rápida aqui, né? Vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Então, Deus vai, de alguma maneira, permitir que o engano, que a cegueira espiritual ainda vá se amontoando, porque com certeza Deus não estava aprovando tudo isso que esses homens estavam fazendo. Ainda que a conquista de Canaã fosse o desejo de Deus para suas tribos, para todas as 12 tribos, mas falar em nome de Deus quando Deus não está falando, e Deus falar através de um levita que não era sacerdote, que não tinha que estar intercedendo em favor da tribo de Dan nesse momento, que não deveria estar naquele lugar sendo sacerdote da casa de Mica. Muitos erros. É dizer que Deus está falando quando Deus nem está neste negócio. É se colocar como alguém que tem ouvidos para ouvir a Deus quando Deus não está falando com aquela pessoa. Presunção humana, carnalidade humana, egocentrismo humano falando muito mais alto nesse lugar de autoridade que esse jovem levita Jonatas não tinha, ok? Então a gente tem alguns problemas aqui já se amontoando, tá?
Versículo 7. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilos, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhes deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. O que esses 5 espiões encontram ao chegar à terra de Laís? Tá? Olhando no mapa, se vocês quiserem dar uma olhada lá, vai aparecer esse lugar chamado Laís. Esse lugar era um lugar próspero, pelo jeito, né? Pelo que o texto está dizendo. Esse povo vivia em segurança, eles estavam vivendo bem, tranquilamente, provavelmente sem muralhas, porque senão o texto diria que eles tinham muralhas e tudo mais. Então essa cidade era desprovida de muralhas, provavelmente por causa justamente dessa segurança que eles tinham, da tranquilidade de viver naquele território. E vai falar que assim como os sidônios, que provavelmente eram seus vizinhos, se vocês olharem no mapa, provavelmente os sidônios estavam próximos, era um outro povo que não era cananeus, né? Mas eram os sidônios. E eles viviam ali próximo, mas tinha uma distância entre a cidade de Laís, o território de Laís e a cidade dos sidônios. Então o que eles percebem? Que esse povo está ali vivendo tranquilo, em segurança, eles são despreocupados, a palavra vai usar esse termo, despreocupados, porque eles estão vivendo as suas vidas com toda a tranquilidade do mundo, sem nenhum tipo de perigo de vizinhos ou de alguém que queira tomar o seu território. Eles estão vivendo em paz e em segurança. E os 5 espiões da tribo de Dan percebem isso. E percebem que a cidade, então, mais próxima, que é Sidom, está muito longe. Não vai dar tempo deles pedirem socorro. Essa que é a grande questão. Quando eles forem atacar Laís, mesmo que os homens da cidade de Laís quisessem buscar socorro, gritar por socorro, os sidônios não teriam ouvidos para ouvir, não daria para ouvir porque eles estavam muito distantes. Então eles estavam totalmente descobertos de qualquer tipo de ajuda de vizinhos ali naquele território de Laís, ok? Então é isso que eles estão falando aqui. Seguindo aqui, ele vai dizer o seguinte, versículo 8. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, de onde eles saíram, né? Seus irmãos lhe perguntaram. O pessoal da tribo de Dan perguntou para os espiões: o que descobriram? O que vocês viram lá? E eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado, uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, né, nas nossas mãos, terra onde não falta coisa alguma. Então, o território de Laís, onde eles vão ocupar agora, é uma terra realmente próspera, é uma terra boa, é uma terra que Deus está dando para a tribo de Dan e que realmente é muito próspera. Versículo 11. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local, a oeste de Kiriat Jearim, é chamado de Manaé Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então, no meio do caminho, eles fazem acampamento ali perto de Judá, e de lá eles partem, então, para Laís, para essa tomada de território. Mas é no meio do caminho que eles também se deparam com a casa de Mica, né? Com esse sacerdote. Vamos ver o que vai acontecer agora com os 600 homens que estão partindo para tomar Laís e que agora também encontram esse jovem levita, que provavelmente os 5 espiões falaram sobre ele. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos, aos 600, né? Vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Olha só, gente. Os 5 espiões agora chegam para os 600, que estão indo para tomar o território, para toda a tribo, né? Para a tribo de Dan. Ele chega e fala assim, ó, vocês sabem que nessa casa aí existe um manto sacerdotal. Por que eles citam um manto sacerdotal? Porque esse manto sacerdotal provavelmente ele é de um tecido fino, extremamente fino, e ele deve estar cheio de pedras preciosas nesse manto, ok? Todo manto sacerdotal,
ele tinha a ver com essa questão de pedrarias, de ouro, de pedras esculpidas, de tecido muito fino, de tecidos que eram caríssimos para aquela época. Então, o manto sacerdotal, o manto que o sacerdote usava como sacerdote, geralmente demonstrava poder e muitas vezes até riqueza, ok? Então, é disso que eles estão falando. Então, tem um manto sacerdotal aí dentro, tem ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Então, tem coisa preciosa aí dentro. Nós podemos entrar e nos apossar disso, né? Eles estão já cogitando isso. Por isso que ele fala, agora vocês sabem o que devem fazer. Versículo 15. Então, eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e o saudaram. 16. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam na porta. Então, os 5 homens simplesmente entraram na casa de Mica e tomaram, roubaram, pegaram para eles, para a tribo de Dan, esses objetos, né? Todos esses objetos que tinham na casa de Mica e que para eles tinha muito valor. Versículo 18. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: que é que vocês estão fazendo? E eles responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Ó, piorou o negócio. Agora piorou de vez o negócio. Agora, os homens ali, né, os 5 espiões, fazem uma proposta para Jonatas, para esse jovem levita, que ele não deveria ser somente o sacerdote deles, mas o pai. Lembra da história do pai lá com Mica, no capítulo 17? Então, da história do padroeiro, seja meu pai espiritual e seja meu sacerdote, meu intercessor entre eu e Deus. Então, o que os homens ali da tribo de Dan estão fazendo nesse momento é justamente dizendo assim: nós queremos, Jonatas, que você vá ficar conosco, morar conosco na nossa cidade, na nossa tribo, para que você seja nosso pai espiritual e nosso intercessor junto a Deus. Então, quem vai interceder junto a Deus por nós é você. Então, você vai ser nosso pai espiritual, você vai estar sacrificando, você vai estar orando a Deus, você vai estar intercedendo por nós junto a Deus. E para isso, nós vamos te assalariar, nós vamos te contratar, nós vamos ter você ali dentro do nosso território. Gente, Israel não podia ter um gersonita como sacerdote. Ele não poderia ser pai espiritual dessa tribo de forma alguma, porque o único pai era Deus. Eles não podiam montar nenhum tipo de altar para sacrifícios em outro lugar que não fosse Siló. Nesse momento o texto vai dizer que o tabernáculo estava plantado em Siló, que foi o primeiro lugar onde o tabernáculo veio. Assim que eles chegaram em Canaã, foi o primeiro lugar onde ficou estabelecido o tabernáculo em Siló. E Deus só aceitaria qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de intercessão por parte da família de Arão e lá no tabernáculo em Siló, não em qualquer outro lugar. Então aqui a gente tem uma referência clara, gente, da distorção espiritual que acontece quando nós colocamos pessoas que não têm o lugar de intercessão em nosso lugar, quando nós colocamos sacerdotes sobre nós que não são sacerdotes que Deus chamou para ser sobre nós, quando nós colocamos sacerdotes, sendo que Deus não está pondo sacerdotes sobre nós. Nós sabemos hoje que todos somos sacerdotes, já tenho ministrado bastante sobre isso, mas aqui especificamente no Velho Testamento, na Velha Aliança, a gente tem sim sacerdotes, mas eles são específicos da família de Arão. Deus tem uma família específica, homens específicos, para que estivesse intercedendo pelo povo. Então a tribo de Dan estava cometendo pecados terríveis diante do Senhor, nesse primeiro momento já,
tomando o território deles na terra de Canaã. Eles já estavam contaminando a terra, o território deles com idolatria, com pecados de distorção terrível diante do Senhor. Então eles já estão fazendo isso com esse homem, colocando esse jovem levita, gersonita, para ser pai espiritual deles e sacerdote. Olha só o que acontece em seguida. Versículo 20. Versículo, na verdade, 19, vou terminar ele. Então eles responderam: silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Olha o que acontece. Lembra que eu falei para vocês da questão do salário do pastor lá na comunidade, onde a situação financeira é menor, e do pastor dentro de uma comunidade em Alphaville, onde a situação financeira é maior? O que a tribo de Dan está oferecendo para esse jovem levita é justamente isso. Ele está dizendo para eles assim: olha, é melhor você ser um pai sacerdote de uma tribo inteira, representando aqui a igreja lá de Alphaville, que vai ter um valor monetário muito maior, do que você ser só um sacerdote da casa de Mica, que o seu salário vai ser pequenininho. Percebe? Ó, a questão monetária entrando no jogo aí da história. Onde é que você vai ganhar mais, ô Jonatas? Sendo sacerdote só da casa de Mica ou sendo sacerdote da tribo inteira de Dan? Quem vai te dar um salário maior? Então aqui ele já se alegra. É óbvio que vai entrar uma alegria ainda maior no coração desse jovem levita, né? Agora o salário dele vai ser muito maior. Então, de novo, Mamon, o Deus desse mundo, o Deus desse século, a vida financeira, o dinheiro tomando lugar da provisão de Deus, do lugar da bênção de Deus, do lugar que Deus me colocou, porque esse levita, ele teria toda a provisão necessária para sua vida e para sua família, se ele fosse simplesmente um levita levantado pelo Senhor lá no tabernáculo, junto com os outros levitas, sendo suprido pelos dízimos e ofertas das 11 tribos. Mas ele quis mais. Ele quis o lugar de um sacerdote, ele quis o lugar de intercessão de um sacerdote junto a Deus, ele queria ser íntimo de Deus na intercessão, ele queria ter o seu lugar de honra no meio dos homens e ele queria uma vida financeira muito mais abastada. Se a gente for listar tudo isso, a gente vai encontrar justamente os erros, os pecados capitais piores que a gente encontra hoje no meio de cristãos e de qualquer outro tipo de pessoa que deseja vantagem, principalmente financeira, a respeito da religião. A gente vai encontrar os mesmos pecados capitais, os mesmos erros, né, que as pessoas cometem. Então a gente percebe isso nesse homem. Gente, vamos fechar rapidinho, 4 minutos só, senão vai fechar enquanto eu estiver explicando. Voltem rapidinho aí pra gente já continuar. Vamos lá, gente? Continuando aqui, então.
Versículo 22. Quando já estavam a certa distância, versículo 22, da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? E ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Gente, olha o que Mica está pedindo restituição. Olha o que ele está questionando com a tribo de Dan. Primeiro, ele também é um israelita. Então aqui nós já estamos começando a perceber um dos problemas que vai também existir no meio de Israel, que é a guerra civil, que é a guerra entre irmãos. Então a gente já começa a perceber aqui, de forma bem sutil, que nós vamos ver problemas entre o povo de Israel, entre eles e eles mesmos. Então a tribo de Dan já está agora, nesse momento, se levantando contra uma outra tribo, contra um outro irmão que é israelita também. E eles estão prontos para guerrear com esse homem se for necessário, porque eles estão em 600 e esse homem levanta alguns homens ali da sua casa, né, alguns vizinhos provavelmente, para ir junto com ele lutar contra esses homens para tentar ter de volta as suas riquezas. Percebe que Mica está reivindicando algo que, quando a gente olha para a palavra, é totalmente sem sentido. Mas, para aquele contexto e para a realidade espiritual que Mica estava vivendo, aquilo era o seu verdadeiro tesouro. Então, Mica vai dizer assim, no versículo 24, vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Exatamente isso que ele fala, gente. O que me sobrou? Se vocês estão levando toda a minha riqueza, o que me sobrou? Então isso quer dizer que a terra que Deus havia dado para Mica não valia nada, a casa que Deus havia dado para Mica não valia nada, a prosperidade que Deus havia dado ali em Canaã não valia nada, a presença de Deus para Mica não valia nada, ser um israelita salvo do Egito não valia nada, nada valia para Mica. O que valia para Mica, o que era realmente o seu tesouro, era os seus ídolos familiares, o manto sacerdotal e ter um sacerdote privado para ele. Alguém que estivesse ali dentro da sua casa. Um pai espiritual para si. Eu tenho um pai espiritual só para mim. Alguém que ora pela minha casa, alguém que está sempre fazendo sacrifícios em prol da minha prosperidade, alguém que eu ligo a qualquer hora do dia, essa pessoa está pronto para orar por mim, então está ali pronto a sempre profetizar, falar o que eu estou querendo ouvir, percebem? É isso que Mica está revoltado, querendo de volta. O que me sobrou, ele fala. Versículo 25, os homens de Dan responderam, não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e a sua família perderão a vida, nós vamos te matar. É isso que eles estão dizendo. Tribo de Dan dizendo que alguns homens poderiam se tornar violentos se ele tentasse tirar deles esses objetos, e eles iriam matar não só Mica, mas a sua família também. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho, vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade, anteriormente chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Então, vai falar que eles chegam naquele território, esses 600 homens, realmente eles matam todos os moradores ali de Laís para tomar posse daquele território, põem fogo na cidade, que geralmente era para
ter certeza que eles acabaram com tudo, mas posterior a isso eles reconstroem a cidade, então, para que eles pudessem morar ali, e eles batizam a cidade, né, dão o nome da própria tribo deles, do seu patriarca, né, porque Dan não estava mais vivo, mas eles eram descendentes de Dan, desse filho de Israel. Então eles batizam aquele território como Dan, porque é o território da sua tribo, né, o seu território ali, que Deus estava dando para eles, que era a cidade de Laís e os seus arredores ali, provavelmente, tá? Então aquele território fica para a tribo de Dan. Aí vai falar o versículo 30 que a gente já leu, né? Que o sacerdote era filho de Gerson, neto de Moisés. 31. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Então, eles plantaram ali em Laís, ou no seu território, a tribo de Dan, literalmente um pequeno tabernáculo. Então, eles tinham dentro do seu território um lugar de adoração, um altar de sacrifício, um jovem levita que eles transformaram em sacerdote para eles, que transformou-se num pai espiritual também para a tribo de Dan, e ali eles permaneceram, quando na verdade o lugar de adoração, o lugar de sacrifício, o lugar de comunhão com Deus era em Siló. O tabernáculo estava plantado nesse momento em Siló. Então a tribo de Dan se estabelece no território de sua herança, se estabelece no território que eles conquistaram ali, mas tudo culminava para erros espirituais através de toda essa problemática que a gente está lendo aqui. E a gente sabe que o texto está dizendo que eles permaneceram nesse pecado de idolatria, com esse sacerdócio fora do lugar que Deus estipulou, e da família que Deus estipulou, até o exílio. Então a tribo de Dan se torna uma tribo contaminada pelo pecado de idolatria desde o início, tá? Então a gente tem essa problemática aí desde o início, tá? Do território de Dan. Então guardem isso aí no coração de vocês, ou nas anotações, ou onde vocês estão guardando, né, algumas informações aí que vocês estão anotando, porque Dan vai ser essa tribo que está já cometendo erros espirituais desde o início da tomada do território em Canaã. Eles já entram em Canaã com esse pecado de idolatria, de contaminação espiritual, de trazer para si esse lugar de adoração que não era o lugar que Deus estipulou. Amém? Vamos lá, Juízes 19 agora, gente? Segue aí comigo então, por favor. Juízes, capítulo 19. Diz assim, versículo 1. Naquela época, não havia rei em Israel. E aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixando-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui. Fique e alegre-se, amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá.
E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para pousar a noite, foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? E ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta. Gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem. Não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa, onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da porta, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Gente, esse texto, eu li ele para vocês porque ele está na sequência aqui da leitura cronológica e está dentro do livro de Juízes. Mas é um texto que desde que eu comecei a ler a Bíblia inteira, no seu contexto total, ele me deixa intrigada e me deixa sem explicação. Ainda que a gente possa olhar para esse texto com o mesmo olhar que a gente olhou para o capítulo 17 e para o capítulo 18. Mas existe uma situação totalmente atípica aqui e que no meu olhar eu não consigo uma explicação principalmente espiritual para isso. Ainda que a gente perceba o pecado do território ali dos cananeus, das pessoas que moram naquela região, e que é muito parecido com o mesmo contexto lá de Ló, tá? Então não sei se vocês lembram, mas quando os anjos do Senhor vão, avisar Ló sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente tem essa mesma situação acontecendo, aonde aqueles anjos entram na casa de Ló, e aí os homens da cidade de Sodoma e Gomorra começam a bater na porta da casa de Ló, pedindo para Ló pôr aqueles homens bonitos para fora, porque eles queriam ter relações sexuais com aqueles homens. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela estava tão mergulhada na prostituição, no sadomasoquismo, na homossexualidade e em todas as práticas mais perturbadas, mais difíceis que a gente possa imaginar na face da terra, era Sodoma e Gomorra. E aqui em Juízes 19, a gente tem o mesmo contexto. O mesmo texto está sendo descrito. Só que agora com uma concubina de um levita.
Então nós temos alguém da tribo de Levi que está viajando pelo território ali da terra de Canaã, e ele se depara com essa cidade, e o que mais me chama a atenção são os personagens. Mas eu não consigo destrinchar isso com vocês de forma muito lógica, de forma muito espiritual, para que a gente pudesse compreender melhor esse texto. E eu tô falando isso para vocês porque eu sempre leio e busco algumas respostas aqui que eu ainda não encontrei. Então, o que eu digo para nós aqui? Esse é um texto extremamente difícil de se interpretar com clareza espiritual, mas que o Senhor deixou aqui para nós e que com certeza o Espírito Santo tem prazer em nos ensinar se nós buscarmos, se nós desejarmos. Mas não adianta eu querer falar aqui para vocês coisas que eu não entendo perfeitamente dentro do texto. Então não vou inventar moda aqui para vocês, ok? Então a minha explicação dentro desse texto de Juízes 19 é que a terra de Canaã, ela é mergulhada em uma prática de sexual tão terrível quanto Sodoma e Gomorra. E por isso que o Senhor, quando vai dar instruções para Moisés e para Josué a respeito de Israel, destruir todos os altares, exterminar o povo que morava ali, é por causa disso, percebem? Então, nós temos as mesmas práticas que existiam em Sodoma e Gomorra, acontecendo também agora aqui dentro do território de Canaã. Um levita está viajando, foi buscar a sua concubina, que tinha desistido de morar com ele, mas ele sabe, ama aquela mulher e vai buscá-la. Só que chegando num devido lugar aqui, nós temos esse episódio, então, dos homens da cidade indo bater na porta desse idoso que hospedou esse levita com a sua concubina e com os seus servos ali, e eles também desejam a mesma coisa que aqueles homens batendo na casa de Ló. Eles querem os homens, ou no caso aqui o homem, né, que está dentro da casa desse idoso para ter relações sexuais com ele. Gente, o nível de deturpação na vida de um ser humano, das práticas mais terríveis que pode se ver numa cidade, numa nação, num lugar, é isso. Deus mostrando que a prostituição, tanto espiritual quanto física, ela é algo extremamente nojento, que traz uma repúdia da parte do Senhor, que contamina a terra, que contamina o povo, que contamina tudo que está ao redor. Então é muito triste. E tanto esse idoso quanto o levita, ele vai ter a mesma atitude de Ló. Vocês perceberam? O idoso vai dizer assim: toma minha filha virgem e a concubina do hóspede, e vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem, ok? Mas não faça nada contra esse homem. Gente, por que isso? A explicação mais simples, histórica a respeito disso a vida de um homem em honra, principalmente de um hóspede, é muito forte. E não tem a ver com machismo aqui não, tá bom? Não tem nada a ver com machismo. Tem a ver com cultura, tem a ver com tradição cultural. Então você imagina você tá recebendo uma família na tua casa, especificamente um homem e uma mulher e os seus servos ou quem quer que seja, e você desonrar esse homem que você hospedou, o pai da família. Então, a desonra seria muito maior com esse homem sendo entregue para esses homossexuais terem relações com ele, do que a desonra de uma virgem e de uma concubina. Percebem? Não tem a ver com machismo, tem a ver com honra, tem a ver com cultura, tem a ver com uma tradição cultural de um povo que entende que o homem, o pai da família, ele é o cabeça de uma casa espiritualmente e tradicionalmente. Então, a desonra de homem para homem era muito maior se esse idoso permitisse que esses homens tomassem esse hóspede dele do que a filha virgem e do que a concubina, ok? Eu já vi algumas pessoas explicarem esse texto e falarem de forma tão grosseira a respeito disso, dizendo que aqui demonstra literalmente o patriarcalismo, né? Que fala de machismo mesmo, né? No nosso tempo seria o famoso machismo.
mas não tem nada a ver com isso. Porque a tristeza de Ló e a tristeza desse idoso é a mesma, por conta desses homens tão pecaminosos ou tão ruins, né, desejando ter relações com esse homem. Então, o pecado era muito maior nesse caso, né? A afronta contra esse hóspede seria muito maior, a desonra desse dono da casa, desse idoso, seria muito maior se ele permitisse isso. E aí a palavra vai falar que no versículo 25, né? Mas os homens não quiseram ouvi-lo, então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. O nível de brutalidade desses homens, que não se sabe quantos, foi algo surreal. Gente, quando a gente olha hoje a violência na TV, nos documentários, a gente imagina que isso é de agora, é do século XXI, é do tempo em que nós vivemos. Não, o pecado, ele deturpou a humanidade de tal maneira que isso vem de geração em geração, atuando na humanidade sem Deus, sem entendimento, morta espiritualmente. Então, essa prática tem a ver justamente com o pecado que foi se instalando na humanidade através da idolatria, através de adoração a outros deuses, a deuses que realmente requeriam do ser humano essas práticas, ou a forma como eles viviam e tudo mais. Então, essa deturpação do ser humano a respeito da sua sexualidade, a respeito de práticas homossexuais, ela não é de hoje. Ela não tem a ver com os nossos últimos séculos. Ela tem a ver com toda a época do Velho Testamento também, e em especial, inclusive, do livro de Gênesis. Nós estamos falando do início de todas as coisas, onde Moisés está narrando a história de Abraão e de Ló, e ele cita essa questão também lá em Sodoma e Gomorra, tá bom? Então, a gente tem esse levita colocando a sua mulher para fora. No versículo 26, ele diz assim: ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde o seu senhor estava hospedado, onde seu marido estava, né? Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir a viagem. Lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. E não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. A leitura parece tão fria, não parece? A leitura parece fria. Parece que esse marido, que no início da nossa leitura, vai até a casa do seu sogro para buscar a sua concubina. Ele a amava tanto que ele foi em busca da sua concubina, que tinha desejado voltar para a casa do seu pai. O início da leitura é isso. Está dizendo que essa mulher, essa concubina, tinha voltado para Belém porque ela, de alguma maneira, estava descontente com a vida que ela estava levando com esse levita em outro lugar. Mas ele amava tanto a sua concubina, a mulher, né? No caso, que ele vai atrás dela. E ele permanece durante alguns dias na casa do seu sogro. E o seu sogro está tentando segurar ele lá. São essas questões que eu não consigo entender muito bem. Por que esse desenvolvimento dessa história acontece dessa forma? Quem são esses personagens exatamente que Deus está querendo ilustrar aqui nessa passagem? É isso que me intriga um pouco. Mas, de alguma maneira, esse homem diz: não, eu vou embora e eu vou levar minha mulher. E eles saem e vão. E acontece tudo isso que nós estamos falando aqui agora. E quando ele está, então, pegando essa mulher que está provavelmente toda machucada por conta desse estupro coletivo que aconteceu com ela a noite inteira, ele joga essa mulher no jumento e vai para casa com ela. E chegando lá, ele tem uma atitude que aí realmente força o nosso entendimento a pensar de forma: por que tudo isso? Versículo 29. Quando chegou na casa dele, ele apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. E todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Aí o texto termina: pensem, reflitam e diga o que se deve fazer. Então o que esse levita faz é cortar o corpo dessa mulher, que provavelmente já estava praticamente morta, porque ela tinha sido extremamente machucada, e ela está desonrada,
em todos os aspectos que possa se imaginar, porque qual é o homem, né? Em sua clareza, vai desejar permanecer com uma mulher que foi violentada por vários e vários homens a noite inteira e ela está machucada, violentada, ele não vai querer permanecer com essa mulher. São muitos traumas, são muitas situações que vão acontecer a partir desse momento. Então, para que houvesse uma reflexão, para que houvesse algo a se pensar em todo Israel, em todo o território de Canaã, o que ele faz é cortar essa mulher em 12 partes, ele mata a própria esposa, corta os pedaços dela e manda para todo o território de Israel. Cada tribo recebeu uma parte do corpo dessa mulher e muito provavelmente com uma mensagem. Então, me digam, o que é que nós estamos fazendo habitando na terra prometida e ainda tendo que suportar ou passar por esse tipo de situação? Então, percebem como os israelitas deveriam ter feito uma limpeza no território de Canaã para que nunca acontecesse uma situação como essa, sim ou não? Mas, por negligência deles, dos próprios israelitas, esse levita passou por essa situação constrangedora. Eu não sei nem palavra utilizar, né, mais correta aqui nesse momento, mas não seria constrangedora. Em que a sua mulher foi violentada por vários homens e ele foi obrigado a tomar uma atitude terrível como essa, de terminar de matá-la, literalmente, e tentar de alguma maneira, através dessa atitude do corte do corpo dela, demonstrar para todo Israel o que é que eles tinham que fazer para que nunca mais uma coisa dessa acontecesse. Então, percebe que isso fica como reflexão para nós? É como se a gente pegasse qualquer outra atitude de Deus dentro do Velho Testamento, por exemplo, onde Oséias pega uma prostituta para mostrar o pecado de Israel, né? Que também era uma coisa de total desonra para aquele momento. Então, vários momentos dentro da palavra de Deus, nós vamos perceber atitudes de homens ou do próprio Deus que confronta a nossa mentalidade superficial de quem é Deus, ou do que Deus está querendo trazer para o nosso entendimento através de uma atitude como essa. Essa é a minha percepção. É um texto extremamente forte e está escrito aqui nas minhas pesquisas, em tudo que eu escrevo, assim, essa história precisa ser estudada, meditada. Não tem como explicar isso aqui de forma superficial, mas eu não consigo. Com o pouco conhecimento que eu tenho da palavra, e eu estou falando isso com toda a propriedade mesmo, eu não consigo explicar isso com profundidade, porque vai além do que a gente está acostumado a ver dentro da palavra, percebem? Então, o texto de Juízes 19 talvez seja um texto a ser estudado com tanta profundidade, mas com tanta leveza ao mesmo tempo, porque qualquer coisa que a gente possa falar a respeito desse texto, eu posso estar falando coisa que não tem nada a ver com o que Deus realmente queria dizer quando ele permite, né? Porque Deus não quer uma coisa dessa que está acontecendo aqui, não. Mas dentro da permissividade de Deus, ele permite que esse levita faça isso e que não aconteça nada com ele. Porque a palavra poderia dizer que esse levita foi depois também morto, alguma coisa assim. E a palavra não vai dizer nada a esse respeito. O texto termina dizendo: pensem, reflitam e digam o que se deve fazer. Eu não sei na Bíblia de vocês se tem outra versão aí, qual é essa última frase aí, o que está escrito. Se vocês quiserem falar, inclusive, podem falar aí, para a gente poder terminar, porque a gente vai terminar aqui. Eu nem vou entrar no capítulo 20. Fala alguma coisa diferente aí, o de vocês? Não? Não? Rê, não? Pastor Marcos, tudo certo? Então, a gente vai ficar por aqui. Eu quero que vocês, de alguma maneira, né, me perdoem aí pelo texto, pela forma, né? É difícil um texto como esse no meio dos textos que a gente vai lendo aqui, mas perceber que o pecado, ele é algo que realmente destrói toda a humanidade, não é de hoje. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, possa nos fazer compreender ainda mais, buscar ainda mais
esse relacionamento com Ele, para que a nossa vida seja realmente o referencial de filhos de Deus, que Deus busca na humanidade, e não uma aberração como essa, né? Que a gente percebe dentro do livro de Juízes, no meio do povo de Israel, através do povo cananita que morava ali, tá? Então, é isso que a gente tem até aqui. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Que o Senhor, semana que vem, então, gente, a gente não vai voltar aqui no capítulo 20, que é a sequência, tá? A gente vai lá para o livro do Como Eu Encontrei o Messias, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto que a gente parou lá, que é o capítulo sobre o pecado. E a gente vai fazer provavelmente 2 semanas lá dentro do livro Como Eu Encontrei o Messias, e aí em seguida a gente volta para cá, pro livro de Juízes, tá bom? Até pra gente dar uma refrescada aí desse baque aqui com o capítulo 18 e 19, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero